nossa história ela foi pautada na defesa dos bancos públicos e das estatais brasileiras. Nós entendemos que as estatais são instrumentos fundamentais para que nós possamos desenvolver, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, o nosso país. E reconhecemos que foram os bancos públicos os principais agentes da defesa de medidas anticíclicas que possibilitaram que o país não sofresse de forma tão aguda as crises internacionais, inclusive a crise de 2008. E nós sabemos que dentro do programa que foi traçado nos subsolos da República para estabelecer um golpe à democracia no Brasil, está uma conta que o governo golpista tem que pagar, que é a conta de implementar um programa que foi derrotado 4 vezes nas urnas e implementar esse programa através do próprio golpe. O golpe é grávido de um programa que significa o desconhecimento ou a precarização e a privatização das nossas estatais. Por isso nós tivemos uma bomba que adentrou a Câmara Federal e o Congresso Nacional com o dito Estatuto das Estatais. Ali se buscava diminuir o poder do Estado e ampliar o poder do mercado. Um mercado que sempre contou com o apoio do Estado em governos anteriores, até o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é verdade que o Estado foi mínimo para o mercado e para a elite. O Estado sempre foi farto, foi generoso com as elites. Lembremos do PROE, que foi um desvio de recursos públicos para salvar bancos privados e tantas outras experiências que o Brasil vivenciou durante o neoliberalismo. O Estado sempre foi Estado mínimo no neoliberalismo para o povo brasileiro. E o povo brasileiro, para que se farte de um Estado que possa fazer o luto das casas grandes e de senzalas, precisa das estatais e particularmente dos bancos públicos, dos bancos estatais. E digo isso porque esse projeto, ele sofreu a resistência da bancada do PT no Senado. Ele chegou na Câmara já com uma série de melhorias que foram conquistadas pela ação do Comitê de Defesa das Estatais, ação dos trabalhadores e trabalhadoras, ação das entidades sindicais que se organizaram e que fizeram uma resistência sem tamanho. E a ação do Partido dos Trabalhadores, tanto no Senado quanto na Câmara. Nós, na Câmara, fizemos uma resistência. Entramos no processo de obstrução com uma resistência extremamente corajosa, para que nós pudéssemos dizer que essa maioria de ocasião que foi conquistada pelos golpistas não iria ferir as nossas estatais. E melhoramos sobremaneira o projeto. O projeto, ele diminui a participação dos independentes, digamos assim, no Conselho de Administração de 25% para 20%, e aí se inclui o próprio representante eleito, que estaria dentro desses que estão sendo considerados como independentes. Ele retira da abertura de capital, da obrigatoriedade da abertura de capital, as estatais municipais e estaduais. Inclusive, nós temos aí a preservação do próprio Banco de Brasília, e ele aumenta o prazo em 20 anos para que as empresas possam abrir os seus capitais. Então, portanto, nós melhoramos sobremaneira este projeto, mostrando que é possível, de forma organizada e em parceria com o movimento sindical, em parceria com o Comitê de Defesa das Estatais, nós ampliarmos a nossa própria força. Se nós não somos maioria no parlamento, nós temos uma farta coragem e temos uma relação que faz com que nós tenhamos uma força que vai para além da quantidade de pessoas que nós temos, de parlamentares que nós temos, uma força imensa, que é esta articulação, esse diálogo e essa unidade com o movimento sindical ou com o movimento em defesa das estatais. Nós vimos nesse projeto das estatais que quando a gente se organiza,
nós conseguimos potencializar a nossa voz e nós conseguimos reduzir os danos de um governo que tem como uma das suas metas impor uma agenda ao Brasil que já foi 4 vezes derrotada nas urnas, e essa agenda tem como cerne, dentre outros, o cerne de avançar sobre as estatais. Esta categoria bancária que resistiu tanto a todas as tentativas de quebrar a condição pública dos bancos, esta categoria tem um poder imenso. E nós vamos precisar desta força e deste poder, da mobilização de cada bancário, de cada bancária e de cada participante de fundo de pensão para o projeto que eles querem implementar esta semana na Câmara, que tira a participação dos trabalhadores e trabalhadoras, não só do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, que é previsto em lei, eles querem romper com isso, como querem tirar a nossa participação da direção dos próprios fundos. Nós estamos falando de 700 bilhões de reais. Se você imaginar que o governo golpista, quer retirar 100 bilhões do BNDES, antecipando a restituição dos recursos que foram aportados pelo governo, antecipando a restituição que deveria se dar até 2060, 100 bilhões. E se nós considerarmos que o governo golpista fez um esforço imenso para ampliar ou flexibilizar a meta fiscal e possibilitar um rombo de 170 bilhões no nosso orçamento, nós vamos ver que 700 bilhões é um volume imenso de recursos. 700 bilhões, se considerarmos os 3 maiores fundos, a Previ, a FUNCEF e a Petros. Estes 3 fundos representam mais de 30% desses 700 bilhões. E se a gente analisar a experiência do governo Fernando Henrique Cardoso, quando fez o projeto de privatização e não conseguiu a adesão dos investidores internacionais que esperavam, e que foram utilizados os recursos dos fundos de pensão para privatizar a Vale, para privatizar as telefônicas. Tanto é que quando nós vemos o preço do minério de ferro derretido e quando nós tivemos a crise da Vale, isso repercutiu sobremaneira nos déficits dos fundos de pensão, porque os fundos de pensão foram obrigados a comprar ações da Vale e só podem se desfazer delas em 2017. Durante 20 anos não podem se desfazer destas ações. Eu não sei se vocês lembram que à época foi dito por um representante do governo Fernando Henrique Cardoso que se estaria no limite da nossa responsabilidade com a utilização dos fundos de pensão e com a utilização do BNDES para financiar o projeto de privatização que foi criminoso com a nação. Então, portanto, o governo que quer reduzir os gastos sociais, quer reduzir o gasto com a saúde, com a educação e vai encaminhar uma proposta de emenda constitucional para a Câmara nesse sentido. Este governo, que é a sua base, tentou colocar dentro de uma medida provisória um projeto para abrir mão da receita da importação de papel que vai atender os grandes jornais. Esse governo que tem que pagar uma série de contas para os segmentos que construíram este golpe. Este governo quer se apossar de 700 bilhões. Por isso precisa tirar os trabalhadores do Conselho de Administração, precisa tirar os trabalhadores do Conselho Fiscal, precisa tirar os trabalhadores da direção. E o que nós vamos perceber? E que percebemos nos fundos de pensão? Esse déficit, em grande medida, foi construído quando não havia representação dos trabalhadores e trabalhadoras. E nós tínhamos, naquela época, 188 bilhões de patrimônio. Hoje são 700 bilhões, com a participação dos trabalhadores, tanto na direção, que não é assegurada em lei, mas no Conselho Deliberativo e no Conselho Fiscal, assegurado em lei desde 2001. Eles querem tirar o olho do dono, querem tirar a voz do dono, para dizer que a diretoria será toda composta por pessoas do mercado. Quem contratará esses profissionais do mercado? Uma empresa. Quem contratará a empresa? O próprio governo. E quem me diz que o mercado tem uma racionalidade autônoma?
E quem me diz que os donos do fundo não podem ser responsáveis pela gerência dos seus recursos? Porque os recursos, metade da patrocinadora, metade dos participantes, que estarão fora da direção. É bom lembrar que os fundos que tiveram o melhor desempenho são os fundos mais democráticos. Os fundos como a Previ, por exemplo, que tem a gestão compartilhada, ou seja, não tem o voto de qualidade, não tem o voto de Minerva, o que aumenta o potencial de discussão e o compartilhamento da própria gestão entre participantes e patrocinadoras. E os fundos que carregaram o maior problema, dos 4 que nós analisamos na CPI, é o que é menos democrático. A Postalis, por exemplo, que carrega déficit sem tamanho e que não tem nenhum representante eleito no conselho, na direção. Nenhum representante eleito. Vai passar, ou iria passar, e vai passar porque nós vamos derrotar esse projeto na Câmara, a partir desse momento. Mas não tem representantes eleitos, não tem paridade na direção, como tem a FUNCEF, como tem a Previ. E a Postalis entregou para o dito mercado, sábio, a gestão dos seus recursos. E nós tivemos 250 milhões de títulos do governo local trocados por títulos da Venezuela. Um verdadeiro mico feito pelo mercado. Tanto é que durante toda a CPI nós temos a intenção não só de responsabilizar os gestores da Postalis, mas também de responsabilizar o dito mercado, que fez o que fez com recursos dos trabalhadores do Correio. Portanto, não me venham dizer que o mercado tem uma sabedoria. Sabedoria tem aqueles que constroem o fundo. E ele é construído todos os meses pelos participantes na metade dos seus próprios recursos. Mas mais do que isso, os fundos só existem em função dos trabalhadores e trabalhadoras. Os fundos existem para complementar aposentadorias e pensões. A função dos fundos, portanto, é estar sendo e servindo aos participantes. Como nós vamos poder admitir que os participantes não estejam na gestão? Que sejam retirados do conselho de administração, do conselho deliberativo, do conselho fiscal, e que não façam parte da gestão. Nós deveríamos estar aprofundando a democratização, para que nós tivéssemos o aumento da boa governança, para que nós tivéssemos o aumento do controle. A CPI tirou, inclusive, criar um comitê de investimento paritário, para que nós tenhamos um cuidado maior com os investimentos, para que não tenhamos que amargar déficits que vão ser absorvidos em grande medida pelos próprios participantes. Por isso, nós estamos chamando você, para que você possa participar dessa luta, para que você possa dizer: não toquem nos meus recursos, não deixemos que esses 700 bilhões de reais, que são frutos da minha contribuição, da sua contribuição, da contribuição de cada um e cada um de nós, que esses fiquem à mercê de um governo que 40% dele está envolvido com corrupção. Em menos ou pouco mais de um mês de governo, já são 3 que saem, 3 que têm posturas de delinquentes. Porque isso que o então ministro do Planejamento construiu e que foi jogado para toda a nação ter conhecimento disso, através das fitas, das gravações, é postura de delinquente. Eles não podem ficar com os recursos do fundo de pensão, porque os recursos do fundo de pensão serão utilizados, como já foram no passado, contra os próprios trabalhadores e trabalhadoras. Nós precisamos que todas e todos possam se posicionar, possam encaminhar mensagens para os parlamentares e possam estar na Câmara, porque eles têm a intenção de votar essa semana. Nós já seguramos essa votação durante muito tempo, porque eles queriam ter aprovado essa proposta há pelo menos 10 dias atrás. Nós estamos segurando a bancada do Partido dos Trabalhadores e outros partidos também, e outros parlamentares que são inclusive de partidos que são da própria base do governo. Mas nós estamos segurando para que nós tenhamos a força necessária para poder dizer aos parlamentares que este recurso não pertence
ao golpismo, que esse recurso não pertence ao mercado, esse recurso pertence aos trabalhadores e trabalhadoras que contribuíram a vida inteira para construir este patrimônio e para que nós possamos ter aposentadorias dignas. Então, portanto, a hora é de muita resistência, de muita resistência. Da mesma forma que conseguimos melhorar sobremaneira o projeto das estatais, da mesma forma que conseguimos fazer com que nós tivéssemos condições mais republicanas para o funcionamento das estatais, nós podemos derrotar esse projeto. Depende da pressão que seja feita. Nós não vamos derrotar se ficarmos à mercê dos parlamentares que ali estão, em um parlamento que é um dos mais retrógrados da nossa história, mais comprometidos com o mercado financeiro, mais comprometido com o fundamentalismo da história do povo brasileiro. Nós vamos derrotar com a mobilização de cada uma e cada um de nós. Vamos à luta, porque não é só o nosso futuro, é também o nosso presente. Porque utilizasse os recursos do Fundo de Pensão para destruir projetos de desenvolvimento nacional e para levar as nossas estatais a serem vítimas deste processo e destes recursos e de um processo de privatização, é ferir o conjunto do país. Vamos, portanto, à luta. Diz o poeta que é preciso cantar a canção. E é preciso que a gente cante junto, porque se não cantarmos juntos e juntas, nós não daremos visibilidade e potência a esta canção, a canção da justiça. Essa canção, que diz o poeta, adormece a criança e acorda o adulto. Vamos cantá-la, não ao projeto que tira a nossa representação nos fundos de pensão.